Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Val, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre karatê. Vamos conhecer um pouquinho dos seus fundamentos? Vamos lá? O objetivo da nossa aula hoje, então, é conhecer os principais fundamentos técnicos do karatê, compreender as suas regras básicas que norteiam esse esporte. Vamos lá, então. E o que nós sabemos sobre o karatê? Você sabe qual a diferença entre uma demonstração de karatê e uma luta de karatê? Se você não sabe, nessa aula você vai descobrir. Vamos lá, então. Categorias. Então, dentro das Olimpíadas, existem duas categorias distintas, sendo elas a kata e a kumite. São, ao todo, 8 categorias, sendo 4 femininas, uma de kata e 3 de kumite, 4 masculinas, uma de kata e 3 de kumite. Kata. Nesta modalidade, não há contato físico. A competição de kata pode ser tanto individual quanto por equipes, formadas por 3 atletas. 5 juízes atribuem pontos ao karateca que, de acordo com o seu desempenho, com base na execução correta e na velocidade dos movimentos. A competição nesta modalidade lembra muito o que acontece na ginástica artística. Então, esta categoria é especificamente uma categoria de apresentação. Lembrando, então, que ela pode ser com um atleta individualmente ou coletivo, com 3 atletas. Vamos falar um pouquinho sobre a pontuação desta modalidade. Pontuação. A nota 5 representa a pontuação mais baixa, enquanto a 10 representa um desempenho perfeito. A performance é avaliada desde a saudação inicial até a saudação final. Vamos então praticar um pouquinho? Vamos lá, pegue o seu caderno, pegue uma caneta e vamos praticar a primeira atividade. Ao avaliar o desempenho de um competidor ou de uma equipe, os juízes avaliarão tanto a performance técnica quanto a performance atlética. Desta forma, como se caracteriza a categoria kata do karatê no contexto das Olimpíadas. Vamos lá, pesquisando e nós já voltamos.
Voltamos, pessoal. E aí, já praticaram? E o que você colocou lá? Na pergunta que ao avaliar um desempenho de um competidor ou de uma equipe, os juízes avaliam tanto a sua performance técnica quanto a performance atlética. Como que se caracteriza na categoria kata do karatê no contexto das Olimpíadas? Vamos então para a nossa sugestão de resposta da atividade 1. Sugestão de resposta. Esta categoria, então, ela é uma categoria de apresentação. Então, ela não é uma categoria de luta propriamente dito. Nesta modalidade, não existe contato físico. A competição de kata pode ser tanto individual quanto por equipes. Lembrando sempre que a equipe é de, no máximo, 3 atletas. A arbitragem atribui nota conforme o desempenho físico e técnico do atleta. Fica também como sugestão de pontuação, onde 5 pontos é a pontuação mais baixa e 10 pontos a pontuação mais alta. Vamos continuar então. A outra categoria, que existe no karatê é a kumite, que essa é a modalidade então de combate propriamente dito. Onde se coloca 2 atletas combatendo. E qual é o objetivo dessa categoria? É somar mais pontos que o adversário. A luta só se encerra antes do fim do tempo regulamentar, caso o atleta abra 8 pontos de vantagem. Então, assim, essa luta ela não se encerra antes do tempo se não houver essa pontuação de 8 pontos de vantagem de um atleta em cima do outro. Então, vamos falar um pouquinho sobre a duração dessa luta. A luta possui um round com duração de 3 minutos nos combates masculinos. Já as lutas femininas e juvenis, elas têm um round de 2 minutos cada luta. E como funciona esta luta então? Vamos ver um pouquinho de como é a luta em si. Aonde que essa luta é praticada? Em qual local? Então, para a prática dessa luta, nós temos um local específico que nós chamamos de tatame. E como é este tatame? Este tatame é um local quadrangular que em cada lado tem 8 metros de largura. É uma espécie de um colchonete mais durinho, assim, que facilita a queda do atleta, que amortece essa queda do atleta. E como funciona essa luta, então? Inicialmente, os atletas devem fazer uma saudação entre eles e saudar o árbitro. Essa saudação, eles chamam de os, é uma saudação de respeito. Então, como que é? Para as mulheres, no feminino, as mãos elas são à frente e você faz os. E para os homens, o masculino, as mãos são na lateral e você cumprimenta os. Então, sempre se inicia com este cumprimento de respeito. A luta é iniciada pelo comando do árbitro. Quando ele fala agime, a luta então inicia. A marcação de pontos deve ser feita com golpes limpos, potentes e de qualidade técnica. E como funciona essa luta, Então, vamos falar um pouquinho da pontuação. Então, nós temos o yuko, que vale 1 ponto. Corresponde a um soco na área do abdômen, no peito, do rosto ou costas do adversário. Então, nós temos aqui na imagem, você pode ver um exemplo de yuko. Então, quando o atleta ele faz esse golpe, ele coloca esse golpe no seu adversário, o juiz ele marca 1 ponto. Nós temos o vazari. Esse vazari ele vale 2 pontos. Então, o que é? Equivale a um chute na área das costas do adversário, ou no abdômen, ou peito, ou o chute na lateral do tronco do adversário. Então, cada golpe desse, ele equivale a 2 pontos.
Então, o juiz ele fica ali avaliando, observando a luta e conforme o atleta ele vai executando os golpes, né, ele acerta os golpes, ele vai com precisão técnica, o juiz vai anotando essa pontuação. Temos também o ippon, que vale 3 pontos. Ao contrário do judô, não se encerra a luta no ippon. Esse corresponde a um chute na cabeça ou nas laterais do pescoço ou uma queda seguida de um ataque tecnicamente correto. Então podemos observar na imagem aí um golpe de nippon. A pontuação pelo soco no rosto é dada pela técnica e não pela força. Então vejam, aqui, né, coloca que não é permitido machucar o adversário. O juiz ele vê a precisão técnica que o atleta tem ao realizar o golpe, né, ao despender o golpe. Então, dentro de tudo isso que nós já vimos até agora, vamos praticar mais um pouquinho. Vamos lá? Pegue o seu caderno, pegue uma caneta, sente aí, anote as questões, anote a questão, né, que está aqui da atividade 2 e vamos praticar. Então vamos lá, você compreendeu quais as formas de pontuação existentes no karatê, kumite? Converse com os seus colegas quantos pontos cada uma vale e como é caracterizado cada um deles. Então vamos lá, né? Vamos buscar o que nós vimos até agora, escreva no teu caderno as pontuações que você viu e nós já voltamos.
Voltamos então, pessoal. Vamos lá, vamos conferir a resposta que vocês colocaram nessa atividade? A atividade, então, pedia para que a gente colocasse toda a pontuação existente no Karatê Comitê. Vamos ver o que tem de sugestão para nós, então? Então, vamos lá. O primeiro tipo de pontuação que nós temos como sugestão é o Ippon, que ele equivale a 3 pontos. E qual é a descrição, então, deste golpe que vale 3 pontos? Corresponde a um chute na cabeça ou na lateral do pescoço, ou uma queda seguida de um ataque tecnicamente correto. Tá? Depois do Ippon, nós temos o Vazari, que vale 2 pontos. E o que corresponde a este golpe? Equivale a um chute na área das costas, do abdômen ou do peito, ou o chute nas laterais do tronco. Temos também o Yuko, né, que vale 1 ponto. E o que corresponde? Corresponde a um soco na área do abdômen, do peito, do rosto ou das costas. E vamos lembrar que nós vimos aqui também que a luta só termina antes do tempo se o atleta ele tiver uma somatória de 8 pontos. Então, se ele tiver executado alguns golpes que ele tem 8 pontos, daí encerra a luta antes do tempo. Senão, essa luta não é encerrada. E o que nós estudamos até aqui, então? Então, nós vimos que no contexto das Olimpíadas existem 2 categorias distintas, sendo elas a kata, que é uma categoria de apresentação, que pode ser tanto individual quanto em equipe. A equipe não pode ter mais do que 3 atletas, e a comitê, que é a luta propriamente dita. Então, como falei, a kata ela é semelhante à ginástica artística, né? Nessas apresentações, os karatecas precisam mostrar a sua técnica, sua velocidade nos movimentos, os seus controles nos golpes. Quando por equipe, a sincronia entre os competidores também é avaliada. Na comitê, coloca-se esses 2 atletas em combate, a marcação de ponto é feito com os golpes, com aquela pontuação que nós vimos, né? Esses golpes eles têm que ser limpos, potentes e de qualidade. Nesse vídeo falamos sobre os fundamentos do Karatê e espero que você tenha gostado e um até breve.